Bom dia, pessoal, bom dia a todos que nos acompanham em mais esse vídeo ao vivo para nós atualizarmos as condições aí do coronavírus aqui no estado. Então, a questão relacionadas ao coronavírus, especialmente porque eu acabo de fazer um vídeo ao vivo, uma videoconferência com o presidente da República, Jair Bolsonaro, com a participação do ministro Paulo Guedes, o ministro Luiz Henrique Mandetta, o ministro Ramos, da Casa Civil, e o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, tratando dos diversos temas relacionados ao que se passa no Brasil e no mundo, tanto do lado sanitário quanto na questão econômica, né? São as duas grandes frentes aí, a garantia de abastecimento, de atendimento às necessidades básicas da população, portanto a logística, a questão do apoio para os equipamentos, para o funcionamento do tratamento de saúde, as pessoas que vierem a demandar o sistema de saúde em função do coronavírus e os impactos econômicos que nós teremos. Uma boa reunião sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro, neste caso com os governadores do Sul, né, os governadores do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Esse vídeo aqui que eu estou fazendo, ele é especialmente direcionado também para a nossa imprensa, que está fazendo um belo trabalho, né? Nós vamos receber algumas perguntas da imprensa gaúcha aqui para respondermos nesse vídeo, e eu quero começar elogiando e cumprimentando o grande trabalho que a nossa imprensa gaúcha, na rádio, na TV, nos jornais, pelas mídias sociais, pela internet, tem feito um trabalho super importante para conscientizar, para informar, mobilizar a nossa sociedade no enfrentamento do coronavírus, né? Então, obrigado a todos por nos ajudarem nesse grande processo de mobilização. A reunião, como eu disse, tratou primeiro das questões sanitárias. O ministro Luiz Henrique Mandetta falou especialmente sobre a questão da distribuição dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, os respiradores e também dos testes. Esses materiais estão sendo disponibilizados. Amanhã vai haver uma reunião do ministro com os secretários de saúde para as questões técnicas, os pormenores da distribuição deste material. O Rio Grande do Sul já começou a ter a instalação, foi o piloto, foi onde o ministro até salientou isso, começou a fazer a ampliação da rede, até para testar o tempo entre o comando que o ministro dá para a implantação dos novos leitos e o tempo até ter os leitos implantados. Na sexta-feira tivemos a implantação de 10 novos leitos em Canoas, hoje 10 novos leitos sendo implantados em Passo Fundo, né? E assim nós teremos ao longo da semana novos leitos sendo implantados no estado do Rio Grande do Sul em terapia intensiva, já retaguarda para o atendimento aos casos mais graves de síndromes respiratórias em função do coronavírus. O ministro Mandetta deixou claro, né, que acompanha o alargamento do sistema de saúde que estamos fazendo no Rio Grande do Sul e que vai dar suporte para alargarmos ainda mais esta capacidade de atendimento nas nossas unidades de saúde. Tem uma expectativa, o ministro, que com a volta à normalidade na China, a produção e a logística para levar o material que é produzido na China ao restante do mundo deve voltar à normalidade e, consequentemente, nos dar acesso também a materiais que hoje estão muito escassos no mercado. Devem ser produzidos, inclusive, no Rio Grande do Sul, respiradores e ventiladores importantes para o tratamento de saúde da população. E, claro, a preocupação com a não paralisação total dos serviços. Isso é uma matéria presente na discussão com o presidente da República e com os outros ministros. Por exemplo, no próprio serviço de saúde nós não podemos parar serviços importantes como o pré-natal, né? Porque se nós pararmos absolutamente tudo agora, nós vamos ter um preço a pagar lá na frente de problemas para gestantes e os seus bebês. Isso também foi tema da nossa conversa no dia de hoje. Os recursos, ainda não há um esclarecimento sobre a forma em que serão divididos os recursos que foram anunciados pelo Ministério da Saúde. São 8 bilhões de reais que serão distribuídos para os estados e para os municípios para a prestação de serviços de
terapia intensiva, para internações clínicas devidas pelo coronavírus. Essa reunião está acontecendo no âmbito do CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Assistência, e do Conselho Nacional do CONASEM também, que é os secretários de saúde dos estados. Então a gente tem, o Conselho de Secretários de Estados, Conselho de Secretários de Municípios de Saúde, a discussão sobre a forma da distribuição desses recursos. E discutimos também os temas econômicos. A nossa demanda, principalmente em função dos anúncios que foram feitos pelo governo federal, é porque o estado do Rio Grande do Sul, assim como o estado de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e Goiás, já não pagam a dívida com a União, seja porque já aderiram ao regime de recuperação fiscal, como é o caso do Rio de Janeiro, seja por força das liminares que foram conquistadas junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, o que foi anunciado pela União pouco atende a esses estados já em dificuldade financeira. Vai ser necessário ampliar essas medidas. O que nós demandamos, especialmente? Que não apenas a dívida para com os bancos públicos seja suspensa o pagamento nesse período da calamidade, como também se estenda o não pagamento das dívidas aos organismos internacionais. Os contratos de financiamento que o governo do estado fez com BIRD, com o Banco Mundial, com o BID, por exemplo, possam ser suportados nesse período de calamidade, as parcelas, pela União, e este saldo devedor, então, seja incorporado, o saldo devedor da dívida do Estado com a União. Isso que não será pago nesse período pelo Estado. O governo federal está estudando essa medida, estão abertos à discussão desse tema, ainda não há uma resposta efetiva, mas se demonstraram disponíveis para discutir esta medida. Assim como também solicitamos um prazo de carência também aí de não pagamento de precatórios. No orçamento do Estado do Rio Grande do Sul são cerca de 600 milhões de reais por ano que são aportados em precatórios, e nós estamos demandando que a União leve ao Congresso Nacional a discussão para que se suspenda no período da calamidade o pagamento de precatórios. E além disso, também demandamos que o PIS, PASEP e INSS, que são pagamentos feitos pelos estados, nas contas feitas, nos pagamentos feitos pelos estados, seja dispensado desse pagamento desses impostos federais e o Estado use esses recursos para o investimento na saúde. Isso liberaria recursos importantes para o Estado fazer investimentos importantes na saúde nesse momento em que seremos muito exigidos na área da saúde nos nossos estados. Então, são medidas que nós demandamos. O Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes demonstrou bastante aberto, solícito para essas medidas, e foi uma boa e positiva reunião que mostra uma mobilização do governo federal que deve ser saudada. A Flávia Benfica, do Correio do Povo, pergunta: qual é a estratégia do governo do estado para a realização de testes rápidos diários? O governo vai adquirir ou estimular a produção aqui no estado? Em qual quantidade e em quem? Neste momento, nós estamos aguardando os testes que vão ser encaminhados pelo governo federal, mas estamos nos organizando para a aquisição de testes rápidos pelo estado. Estudamos aí a aquisição de cerca de 50 a 100 mil testes para o estado, que seriam priorizados nas equipes de saúde e nos servidores públicos das áreas essenciais, além de fazermos testes por amostragem. Estamos fazendo um contato com as universidades, possivelmente a Universidade Federal de Pelotas, que tem uma equipe que é bastante referência em epidemiologia, coordene esse esforço para que nós façamos um trabalho com base em dados e ciência, de grupos específicos na sociedade, para podermos acompanhar a evolução de contágio do vírus e assim traçarmos as estratégias. Então, estamos nesse processo com a parceria do Ministério da Saúde, aguardando os testes que serão encaminhados por eles e fazendo também um esforço para a nossa própria aquisição de testes para aplicação na população. A Gabriela Etias, da TV Pampa, pergunta: muitas pessoas têm todos os sintomas de Covid-19, mas não passaram pelo teste por não serem do grupo de risco. Há uma estimativa do governo de quantas pessoas podem de fato estar infectadas no estado? Como o governo administra essa situação? É por isso que nós, no nosso esforço de análise de dados, nós montamos um comitê de análise de dados. Nós vamos fazer mais testes, queremos incrementar a
aplicação desses testes, em parceria inclusive com as universidades que têm os seus laboratórios no interior do estado também, para termos mais celeridade na execução desses testes, mas nós queremos avançar nesta análise desses dados. Estamos fazendo um grande esforço de coordenação com os municípios, com os hospitais, para termos uma base confiável de dados sobre as internações hospitalares, seja em leitos clínicos ou em leitos de terapia intensiva, que vão nos dar a capacidade de acompanhar o quanto que a doença, o quanto que o vírus evolui e se dissemina no estado. Já vista que as evidências científicas demonstram que cerca de 5% dos casos demandam terapia intensiva, dos contágios, 15% internações em leitos clínicos e outros 80% são ou assintomáticos, ou seja, sem sintomas ou com sintomas muito leves. Então, esses são muito difíceis de se conseguir fazer o levantamento. Então, acompanhar o número de leitos, de internações, é muito importante para que a gente possa acompanhar onde e como que o vírus está se disseminando no estado. A Paula Sperber, da Folha de São Paulo, pergunta: pesquisa Datafolha mostrou que os governadores são melhores avaliados do que o presidente na gestão da crise do coronavírus. Os governadores do Sul são melhores avaliados ainda que os demais. O Bolsonaro já havia criticado as medidas dos governadores, como isolamento e fechamento de comércio. O que o governador Eduardo Leite pensa sobre as críticas do presidente? Acho que o mais importante é salientar e saudar a mudança de postura do presidente da República, né? Não é o mundo todo, né, fazendo lockdown, o fechamento. Nós estamos aí acompanhando o Reino Unido, que era resistente também, fazendo o processo de fechamento. Os Estados Unidos numa grande mobilização, a Europa toda. Esse é um processo mundial. Então, são as evidências que o mundo nos demonstra. É claro que precisa ter um cuidado com o fechamento de serviços, porque, para dar um exemplo, o fechamento de serviços de manutenção, de refrigeração, compromete o funcionamento de hospitais por conta dos seus aparelhos de ar-condicionado, compromete o abastecimento por conta da refrigeração de alimentos, o que pode significar colocar alimentos fora. Nós recebemos relatos de supermercados do Rio Grande do Sul que, por não funcionamento de empresas de refrigeração, estavam tendo que colocar comida fora por problemas nos seus refrigeradores. Então tem toda uma cadeia, né, um elo aí nos serviços essenciais que depende de outros serviços. Então não podemos dispensar esse serviço. Aliás, quero fazer uma referência aqui aos transportadores, aos motoristas de caminhão, né? São parte fundamental nesse processo todo, estão trabalhando, são fundamentais e precisamos dele continuar trabalhando. Até por isso que nós colocamos no nosso decreto aquilo que não pode fechar, que são serviços de mecânica, por exemplo, de manutenção de caminhões, entre outros tantos serviços que precisam manter-se abertos para garantir abastecimento logístico. Então, o presidente teve uma primeira postura que certamente não colaborou na coordenação de esforços, pelo contrário, fez com que, de forma esparsa, governadores e prefeitos tomassem as suas próprias iniciativas, e isso gerou uma falta de coordenação que prejudicou a logística no país. Agora o presidente chama essas reuniões e isso é saudável. Eu saúdo essa disposição, que isso possa acontecer mais e mais vezes, aproveitando que a tecnologia nos proporciona para nos encontrarmos e coordenarmos esforços para o bem da nossa população. Aqui no Rio Grande do Sul nós não vamos medir os esforços para proteger e atender as demandas da sociedade. O Raí Quadros, da Ubra TV, pergunta: o Rio Grande do Sul já vinha sofrendo economicamente com o impacto da estiagem, né? E qual o tamanho do impacto econômico causado pelo novo coronavírus para a economia do Estado? Nós ainda estamos fazendo esses levantamentos com o nosso Departamento de Economia e Estatística, avaliando o impacto no PIB e o impacto também nas contas do Estado. Mas é um ponto importante, eu ainda referi isso na reunião com o presidente. A estiagem já tinha nos gerado uma quebra de safra de cerca de 30%
da safra de soja, que a gente sabe é muito importante na nossa economia, assim como também a safra de milho e outros grãos, o que compromete a arrecadação do Estado, e agora temos os eventos aí ligados ao coronavírus que vão dificultar muito, certamente economicamente, a vida no nosso Estado. Por isso é tão importante que a gente tenha um apoio especial do governo federal, considerando o problema fiscal que o Estado tem, a estiagem que temos, né, além dos problemas do coronavírus na nossa economia. A Bruna Osterman, da CNN Brasil, pergunta: houve anúncios relacionados à Corsan. É possível um decreto que estenda para outros órgãos municipais ou empresas responsáveis por saneamento e abastecimento de água? E em relação à Companhia de Energia Elétrica? Olha, Bruna, nós já fizemos em relação à Corsan esse benefício para usuários. Aqueles beneficiários de tarifa social ficam isentos do pagamento por 90 dias. Cortes estão suspensos pelos próximos 60 dias no abastecimento de água no nosso estado, por inadimplemento, estão suspensos esses cortes. Fizemos algo semelhante também para a distribuição de gás no estado do Rio Grande do Sul, mas salientamos que é importante as pessoas se manterem adimplentes para que a companhia, o tanto quanto puderem, para que a companhia possa ter capacidade de atendimento das demandas da população. Sobre os serviços municipais, aqueles que têm serviços municipalizados, nós não podemos ter ingerência, mas muitos municípios já estão tomando seus próprios encaminhamentos. Sobre a energia elétrica, nós estamos fazendo de forma coordenada com a ANEEL, com a Agência Nacional da Energia Elétrica, para que tenhamos uma ação coordenada entre companhias de energia em algo semelhante para aliviar o peso dessas contas na população que mais vai ser afetada, nos setores que mais vão ser afetados da economia. O Matheus Ferraz, da Rádio Gaúcha, pergunta: há a expectativa de novas restrições no funcionamento de serviços como comércio e transporte? Se não, o simples aumento de casos pode levar a novas restrições? Qual é o estágio em que o Rio Grande do Sul está em relação à doença e qual seria o estágio seguinte? Matheus, nós estamos atualizando aquele estudo que nós tínhamos feito do prognóstico do incremento da doença do vírus no estado do Rio Grande do Sul, para podermos apresentar publicamente, possivelmente ainda no dia de hoje. E é importante salientar aquilo que a gente sempre destacou. Há um lapso, há um delay entre o contágio e o dado oficial. Então, mesmo que nós tenhamos tomado as medidas de maior fechamento, de maior restrição nos últimos dias, a expectativa é que a redução na curva, né, no crescimento do vírus, só se dê no meados da próxima semana, sobre as iniciativas que tomamos até agora. Então, essas restrições vão aparecer, o seu impacto para, talvez, a próxima semana, entre os 7 a 10 dias das restrições impostas. Então, nós não estamos estudando maiores restrições neste momento, embora já estejamos providenciando tudo que for necessário, inclusive sistemas informatizados para relacionamento com cidadãos, como faz a Europa, por exemplo. Eu já determinei a nossa companhia de processamento de dados que, se tivermos que evoluir para um ponto de confinamento em que as pessoas estejam restritas a sair de casa, para que tenhamos todo o sistema informatizado, onde as pessoas que precisam sair para alimentação, para compra de medicamentos, façam a requisição nesse sistema informatizado e portem essa espécie de alvará na rua para que, abordado pela autoridade policial, não sofram punições. Caso contrário, poderá ser tomada uma medida em que se imponham multas, restrições, né, punições outras aos cidadãos. Mas ainda não chegamos nesse ponto. Estamos tomando as providências para que, se for o caso, tenhamos todas as condições de implementar medidas mais restritivas, mas nesse momento nós estamos analisando o impacto das medidas que tomamos e fazendo alterações para permitir o funcionamento daquilo que se torna essencial, inclusive para o funcionamento dos hospitais. Tem que se funcionar a logística toda, né, para garantir a fabricação de equipamentos e a distribuição de equipamentos que serão essenciais nesse momento. O Gustavo Chagas, da Rádio Guaíba, pergunta: em relação à reunião com o presidente Bolsonaro, houve algum avanço concreto nas formas pelas quais o governo federal pode ajudar os estados e municípios? Quais foram os avanços e qual o mais urgente para o Rio Grande do Sul nesse caso? Coloquei isso no início da nossa live. As medidas foram anunciadas ontem. Nós reportamos que precisamos que se expanda
a suspensão do pagamento de dívidas, para suspender também o pagamento de dívidas contraídas com organismos internacionais, que se suspenda o pagamento de precatórios no período da calamidade e que se suspenda também o pagamento de impostos federais, como o PIS, PASEP e também as contribuições ao INSS, e que possam ser dirigidas essas contribuições, esses pagamentos de impostos federais, para investimentos na área da saúde. Não houve acatamento, mas não houve nenhuma negativa, né? Houve até disposição e disponibilidade para discutir essas medidas. Então, nós estamos bastante otimistas com a forma como foi conduzida a reunião pelo Ministério da Economia, que parece estar ciente, compreendendo a importância de evoluirmos nesses temas, nessas questões. Inclusive, foi muito destacado o Rio Grande do Sul pelas medidas que tomamos aqui, né? O ministro Paulo Guedes fez questão de frisar que o governo federal tem artilharia, né, esse foi o termo, tem munição, porque fez reformas importantes e porque reduziu, por exemplo, os juros, e a redução dos juros fez com que reduzisse o crescimento da dívida pública da União, e esta dívida sendo reduzida no pagamento de juros faz com que a União tenha alguma capacidade de artilharia, de munição para usar agora nesse momento de absoluta extraordinariedade que estamos vivendo. A mesma coisa para o Rio Grande do Sul, né? Nós temos feito toda a lição de casa, foi esse termo que foi utilizado, o Rio Grande do Sul está fazendo a lição de casa, fez reformas profundas na Previdência, na estrutura do serviço público. Essas reformas nos dão crédito e credibilidade perante a União para que possamos avançar na contratação de operações de crédito e em outras medidas que nós estamos demandando agora a eles. O Guilherme Milman, da Rádio Bandeirantes, diz: muitos municípios do interior têm se preocupado com a falta de estrutura. Como o Estado vai garantir um maior atendimento em regiões que possuem poucos hospitais para receber portadores da doença? Todo o nosso plano de contingência olha para as diversas regiões do Estado do Rio Grande do Sul. A cada nível de evolução da doença, já previsto o incremento na capacidade de leitos de terapia intensiva nesses hospitais do interior. Então, nós temos um plano que olha para as diversas regiões do Estado, sim, e estamos intensificando o contato através do COSEMS, o Conselho de Secretários Municipais da Saúde, que faz parte do Comitê de Operações de Emergência, para que possamos, observando a evolução do quadro das infecções pelo Estado, direcionarmos todos os nossos esforços para as regiões mais demandadas. Uma última pergunta da Patrícia Comunello, aqui, do Jornal do Comércio. O senhor tem informação sobre a situação da saúde dos doentes, casos internados em hospitais e UTI e gravidade, e sobre o período de pico de transmissão da doença? Eu estou demandando à nossa equipe que nós constituímos para avaliação, análise de dados e geração dos indicadores, justamente que esses dados sejam melhor organizados, né? Uma melhor coordenação com as secretarias municipais de saúde, para que toda a informação que elas têm sejam repassadas e organizadas pelo nosso serviço estadual, de forma a podermos ter a dimensão da evolução dos quadros no nosso estado, até porque, como falamos, nós temos uma demanda, nós teremos um número de pessoas infectadas e para as quais não haverá diagnóstico, porque não serão assintomáticas ou com sintomas muito leves, e por isso nós temos que medir a evolução do quadro no estado a partir dos quadros de internação. Então, o que eu quero assegurar à população, através aqui do trabalho da imprensa e daqueles que nos assistem, é que temos um esforço coordenado, vários comitês estabelecidos, desde a economia, a questão da avaliação e análise de dados, há também as questões científicas, apoio das universidades, interação com os outros poderes. Agradecer aqui a disponibilidade do Poder Judiciário, né, a disponibilidade do Poder Legislativo, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria. Estamos em contato permanente, todos eles muito solícitos, disponíveis, dispostos a trabalharmos conjuntamente. Os nossos agentes públicos todos, tenho muita confiança que esse esforço coordenado no Rio Grande do Sul vai fazer a diferença, né? Para que nós possamos ter toda a estrutura, toda a capacidade de atendimento da demanda da nossa população. Nós vamos
intensificar esta interação através de lives aqui na nossa rede social nos próximos dias, para que fiquem todos sempre bem inteirados das ações do governo do Estado, das informações do que se passa no Rio Grande do Sul e fiquem tranquilos e calmos. Há gravidade, mas há também que se ter paciência, calma no enfrentamento desta situação absolutamente extraordinária, a qual nós vamos superar certamente juntos. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.